alegria a gente poder se conectar, né, com tanta gente ao redor do mundo que tem o mesmo ideal, esse ideal que nos une. E hoje, então, nós vamos falar um pouquinho desses recursos para esse novo tempo, né, da psicologia aliada ao espiritismo. E nós gostaríamos de começar pensando o seguinte: o ser humano é resultado de milênios de evolução. Desde os seres mais simples da criação, passando pelos diversos reinos da natureza, vegetal, animal, o princípio inteligente vem adquirindo complexidade até se constituir um ser humano. Isso é o que a gente vê no livro do André Luiz, né, Evolução em Dois Mundos, que trata toda essa evolução do princípio inteligente, desde lá quando é uma célulazinha, até evoluir e poder realmente se tornar um psiquismo muito mais complexo, que é o que nós somos hoje em dia, mas ainda longe de chegarmos na angelitude, que é o nosso próximo passo, né? Então, tudo isso para dizer que o ser humano é muito mais complexo do que parece. Existe um aspecto em nós que nós ainda não conhecemos, que nós não controlamos e que a psicologia chama de inconsciente, que permanece essa parte obscura e o acesso a ela se dá de uma maneira muito especial e geralmente um tanto quanto independente das nossas tentativas conscientes. Por exemplo, o que que eu quero dizer com isso, né? Cabe a gente se perguntar assim, por que será que nós desejamos fazer uma coisa e fazemos outra? Queremos ser homens e mulheres de bem, que nem a gente vê no Evangelho, né? E de repente escapa uma grosseria, uma estupidez. A gente quer ser pessoas bem organizadas e quando vê a gente está de novo no meio da bagunça. Ou então, não sei se isso acontece com vocês, né? Talvez com vocês não aconteça, mas com a gente aqui no Brasil é muito comum. Por exemplo, quer fazer uma dieta e quando vê, está comendo de novo. Queremos nunca ter uma tristeza e de repente a tristeza vem de uma forma avassaladora e a gente entra em depressão. Queremos estudar e de repente temos preguiça, ou então na hora da prova, pior ainda, né? Estudou, estudou, estudou e na hora da prova dá um branco, a ansiedade. Por que isso? Que parte é essa da gente que a gente não controla e que nos pega assim de repente? Quem somos nós que não somos senhores de nós mesmos? Aí a descoberta do inconsciente, ela vai mostrar que existem forças muito poderosas dentro da gente e que trabalham independente da nossa razão. Então, descrever o ser humano como uma criatura racional é uma descrição parcial, porque nós somos muito mais do que seres pensantes e racionais. Nem sempre a gente age racionalmente. Nós somos impelidos por forças psíquicas, motivados por pensamentos que não se baseiam em processos racionais. Então, nós somos criaturas impulsionadas por emoções, por imagens. A gente sonha tanto quanto a gente pondera, a gente sente tanto quanto a gente pensa, e grande parte do nosso pensamento é colorida pelas nossas emoções. Então, a maioria dos nossos cálculos racionais está sujeita às nossas paixões e aos nossos medos. E a gente sabe que a nossa consciência, que é essa parte que a gente tem um acesso maior, né, que a gente tem um controle maior, é uma aquisição muito recente da humanidade. É a partir do momento que o princípio inteligente passa a ser ser humano, vamos dizer assim, quando a gente sai daquele reino mais dos reinos inferiores da natureza e começa a ser humano, que a gente adquire o livre-arbítrio, aí é que se funda realmente a consciência, que a gente consegue pensar a respeito de quem nós somos, a respeito de Deus. Então, essa consciência ela é muito recente. Então, grande parte de nós ainda é composta pelo inconsciente. Nós somos muito mais inconsciente do que consciência. O Jung, psiquiatra suíço, Carl Gustav Jung, ele dizia que a nossa consciência é como se fosse uma rolha boiando no oceano, só para a gente ter uma ideia da dimensão. O oceano sendo o inconsciente e a nossa consciência sendo a rolha. O que sobra, né? Realmente a gente tem muita coisa dentro da gente que a gente ainda está por desbravar e por conhecer.
Tanto que quando Freud começou a falar do inconsciente, isso representou a terceira ferida narcísica da humanidade. A primeira foi com Copérnico e a descoberta de que a Terra não era o centro do universo, né? A Terra gira em torno do Sol, então não é o universo inteiro girando ao redor do nosso umbigo. Não somos a coisa mais importante da criação. Esse foi o primeiro baque do ser humano. Depois foi com Darwin e a teoria da evolução das espécies, que mostrou que a gente descende dos primatas e não dos anjinhos, né? A gente está muito mais perto dos bichinhos do que dos anjos. Isso também foi uma ferida narcísica impressionante. E depois o Freud com o inconsciente, e isso de mostrar essa confirmação de que nós não somos donos de nós mesmos. E para acrescentar, a gente vive numa sociedade que valoriza muito a racionalidade. Nós não somos educados para olhar para as nossas emoções e para trabalhar os nossos sentimentos. Eu não sei como é que é aí para vocês, mas mesmo aqui, né, que a gente tem fama no Brasil, até a fama de ser mais primitivo, a gente escuta ao redor do mundo, assim, como no Brasil essa coisa instintiva está mais presente, mesmo assim, né, o conhecimento das emoções e a educação das emoções está muito distante. E as emoções, os sentimentos, elas podem ser tanto educadas como desenvolvidas. Tanto que a gente vê também lá no Kardec todo essa caminhada que o instinto faz até se tornar emoção, até se tornar sentimento, e o sentimento mais elaborado, que é o amor, que vai estar presente desde o princípio, enquanto uma energia que vai impulsionar para a evolução, mas que é também o objetivo final dessa expansão da consciência, esse desenvolvimento dos sentimentos. Então, o que que é um sentimento bem desenvolvido, bem educado? É aquele que consegue perceber o outro como o outro está de fato, que consegue perceber o que que o outro precisa de fato. E um sentimento considerado mal educado é aquele que gera uma mistura com as coisas internas. Sabe? Tipo assim, a vizinha respondeu de mau jeito e eu já acho que ela tá pegando no meu pé. Sabe? O outro fala alguma coisa, eu já acho que é comigo, já tá me destratando. Começa a misturar com os meus conflitos emocionais. Essa mistura que todos nós fazemos ainda, né? Mas quanto mais trabalhadinhos do ponto de vista psicológico, a tendência é fazer um pouquinho menos. Então, isso é um sentimento que não é bem educado. Então, se ressentir, quando a gente se ressente com alguém, se a gente perceber que esse sentimento é nosso, não da pessoa, já é um grande passo. A culpa não é da vizinha que falou grosso comigo. É eu que me senti incomodada pela maneira como a vizinha falou. Ainda que tenha razão, ainda que realmente o outro tenha me destratado. Então a gente vai educar esse sentimento no exercício do cuidado com o outro, no reconhecimento de que nós precisamos uns dos outros, expressando os nossos sentimentos, levando em conta o outro, tendo tato, né? A falta de tato também é uma falha na educação dos sentimentos, é um jeito da gente dar vazão aos impulsos também. Então, é poder realmente a gente se observar prestando atenção em como as coisas nos tocam. Será que as coisas geram uma irritação, geram um susto? O que que o outro provoca em mim? E o que que eu provoco no outro? Será que eu estou provocando sono em vocês? Cansaço? Vontade de rir? O que que eu estou provocando em vocês? Né? Esse pensamento, o que que o outro provoca em mim, o que que eu provoco no outro, também é um exercício, né? Ver se eu faço o pessoal dormir nas minhas palestras, de poder, então, trabalhar os sentimentos dentro da gente. E esse exercício de cuidado com o outro, no sentido de não colocar para fora, sabe? Às vezes, em muitas terapias, a gente vê isso, né? Ah, me dei conta que eu tenho um complexo tal por causa que a minha mãe, meu pai, não sei o quê. Ok, a gente toma consciência de certas coisas, mas não adianta a gente pegar e jogar para cima do mundo e o mundo que dê conta daquilo que é meu. Ou então eu tô com raiva, eu xingo alguém e o outro que dê conta dessa minha raiva, né? Isso é um sentimento completamente mal educado, porque a gente não está dando conta daquilo que é nosso. Então, o exercício de poder acolher esses elementos dentro de nós muitas vezes não são os melhores, e isso faz parte, porque quando a gente fala no Evangelho de convidar os pobres e estropiados,
Isso também é aceitar e conviver com os pobres estropiados dentro de nós, as coisas boas e não tão boas assim dentro de nós. Tem uma frase de um psicanalista chamado Bion que eu acho muito interessante e fala dessa questão de ter tato, que diz assim: amor sem verdade é hipocrisia. E verdade sem amor é crueldade. Então, vejam bem, essas duas coisas, elas devem estar alinhadas para que realmente a gente possa trabalhar com a verdade, que é importante, mas com tato, com amor presente. Porque a verdade nua e crua, ela pode ser muito agressiva. Ela pode ferir mais do que um punhal. Então, o sentimento vai sendo desenvolvido desde as emoções até os sentimentos mais nobres, e interessante o que a doutrina espírita nos traz, aliado a essa proposta de trabalho interno, que é o quanto nós desenvolvemos o nosso sentimento através da caridade. Então, claro, quando a gente, né, fala de caridade, de ajudar o próximo, claro que estamos beneficiando o próximo, mas isso nos põe em contato com o outro e faz com que a gente se coloque no lugar do outro. Exercita a humildade, o vínculo, a empatia. E aí nós estamos trabalhando aspectos muito importantes dentro de nós. Fazer a caridade, receber a ingratidão e ter que lidar com isso, essa é ótima, né? Ser maltratado na caridade que a gente faz quando a pessoa é agressiva ou não quer receber ou não nos trata bem e continuar fazendo a caridade mesmo assim, porque o que importa é estar trabalhando no bem. A autoobservação que a gente vai desenvolvendo inicialmente observando a nós mesmos. Então, tudo isso nos leva a pensar, né, sempre que a gente tem uma reação emocional intensa, por trás daquilo tem um complexo inconsciente. Poucas coisas em psicologia são tão objetivas assim, porque a psicologia é uma ciência tão subjetiva, para cada ser humano é praticamente uma teoria única que a gente tem que desenvolver para poder compreender, mas algumas coisas assim são como fórmulas matemáticas. Então, quando alguém fala alguma coisa, nos distrata, por exemplo, e a gente tem uma reação emocional muito intensa, por trás tem uma coisa nossa. Tem alguém que fala assim, né? Doeu, leva que é teu. E é exatamente isso, assim. Então, isso não quer dizer que o outro não esteja daqui um pouco sendo grosseiro e tal, ok. Mas mesmo que a gente disfarce, se doeu muito profundamente, mexeu em alguma coisa nossa. Então, isso é interessante para a gente se conhecer. O inimigo nos dá muito a ocasião da gente se conhecer, porque ele desperta na gente, né, aspectos às vezes que a gente desconhece em nós. Então, quando a gente reage emocionalmente, isso quer dizer que tocou alguma coisa nossa. E é importante que a gente esteja aberto, disponível à conexão consigo e com os outros, porque o amor também é desenvolvido. Não, ele vem desde o princípio, mas a gente vai depurando ele até que ele possa se desenvolver mais. Nós aprendemos, inclusive, a amar. As virtudes são desenvolvidas. A Joana de Ângeles tem uma frase que ela diz assim a respeito do amor: o amor resulta de um estado de amadurecimento psicológico do ser humano que deve treinar as emoções, partilhando os sentimentos com tudo e com todos. Olha que interessante, o amor como resultado do amadurecimento psicológico do ser humano que deve treinar as emoções nesse contato com o outro. Então, para que a gente possa realmente estar nessa corrente do bem, fazendo a caridade e nos modificando com relação a nós mesmos, basta realmente boa vontade. Eu, há uns anos atrás, aqui em Porto Alegre, não sei se todos conhecem, né? Fica bem no sul do Brasil. Eu trabalhei num hospital psiquiátrico e algumas experiências lá me renderam reflexões que eu faço até hoje. Algumas coisas eu compartilho em palestras, porque nos ajuda a pensar. E tem duas cenas que eu quero compartilhar com vocês, porque tem a ver com esse assunto que a gente está tratando. E uma delas foi um grupo que a gente estava fazendo com pacientes de uma unidade psiquiátrica feminina. E a maioria das pacientes, assim, com quadros leves, pacientes super, como é que eu vou dizer para vocês, eh, bem do ponto de vista cognitivo, né, conversando e tal, mas uma delas tinha um quadro psicótico crônico bastante severo.
e ela parecia estar completamente alheia ao que estava acontecendo ali. A gente estava num círculo conversando e ela caminhando para lá e para cá. Enquanto o pessoal comentava, falava alguma coisa, ela caminhava, parecia que estava falando com alguém e tal e tal. Aparentemente não estava nem identificando o que estava acontecendo ali, mas estava presente no ambiente. E aí uma das pacientes começou a contar a história dela, porque que ela tinha ido buscar ajuda no hospital, tal e tal, e se emocionou e começou a chorar. Nessa hora, a paciente psicótica, ela simplesmente parou o que ela estava fazendo, assim, se aproximou daquela que estava chorando e deu um abraço nela, que ficou todo mundo assim impactado, mas meu Deus, como é que ela teve essa disposição de espírito assim de ir lá e acolher amorosamente a outra que estava chorando aquilo, acabou gerando um impacto assim, que ficou todo mundo meio emocionado, né? E isso nos leva a pensar que a gente pode não ter nada. A gente pode não ter dinheiro, a gente pode não ter recursos, a gente pode não ter inteligência e a gente pode, inclusive, ter perdido a sanidade mental. E mesmo assim nós podemos fazer a caridade. Foi o que aquela pessoa fez, né? Ela fez a caridade dando aquele afeto para aquela pessoa que estava triste naquele momento. E o outro caso que eu queria compartilhar é de um paciente também bastante grave, que de tempos em tempos internava lá naquele hospital, um caso de psicose também crônica, e ele já era meio conhecido da equipe, a equipe muito amorosa, né? Fazia vários agrados para ele, assim, para que ele se sentisse bem durante a internação. Mas ele era um paciente muito difícil, especialmente porque ele era muito grande, ele era muito alto, ele era muito acima do peso, ele era maior que qualquer funcionário lá. Então, quando ele estava em surto e ficava agitado, não tinha ninguém que conseguia acalmar ele, né? E aí não queria tomar remédio, aí era uma confusão, assim. Mas aí tinha uma técnica de enfermagem que foi trabalhar naquela unidade e ela era evangélica e ela se sensibilizou muito com o caso dele. E ela passou a tratar ele com muito afeto. Muito rapidamente, ela era a única pessoa que conseguia dar medicação para ele, era ela, assim. Então era um sarro, assim, o quanto aquele vínculo ajudava aquele paciente a se estabilizar emocionalmente, né? Ela toda semana trazia uma aguinha que ela levava na igreja dela para abençoar. Eu não lembro como é que chama na igreja evangélica, mas é como se fosse a nossa água fluida, né? Toda semana ela trazia uma garrafinha de água fluida para ele. E tão interessante assim o quanto esse paciente melhorou com esse contato afetivo. Então, todos nós temos recursos, nós podemos de alguma maneira fazer o bem de alguma forma, e o bem nos sensibiliza e nos impulsiona a evoluir. Basta que a gente procure devagarinho, e a gente pede tantas coisas nas nossas orações, né? Por que não pedir também para aprendermos a amar como Jesus nos fala e nos mostra? Então, isso são recursos que vão nos ajudando também a superar as nossas dificuldades. Porque a gente tem muito recurso, muita energia para diversas coisas e às vezes parece que nos falta para outras. É tão interessante a gente observar isso, o quanto o ser humano tem energia para algumas coisas e não tem energia para outras. O psiquiatra Carl Gustav Jung, ele dizia que preguiça é sintoma. Vocês já ouviram falar, já observaram por aí a tal da procrastinação? Né? O quanto a preguiça ela esconde, na verdade, elementos internos nossos, às vezes de uma força contrária interna, que está rebelde com relação àquilo que a gente quer fazer. E a gente vê, por exemplo, muitas vezes a gente tem energia para ficar numa fila por muitas horas para entrar num show, numa coisa que a gente quer participar, que a gente quer assistir, mas não temos paciência para meditar por 10 minutos. Isso, o quanto o ser humano tem paciência para umas coisas e não tem para outras, né? Não temos paciência, às vezes, para fazer segundos de prece, mas temos para ficar uma hora assistindo um seriado. Ou então, ou quando a gente vai tentar ler um livro, temos muito sono e não conseguimos ler até o fim, mas ficamos horas na internet, na rede social. Então, o Divaldo Franco nos diz, né, leia de pé, caminhando, mas não deixe de ler, porque a gente precisa treinar o nosso cérebro. Quando as pessoas pediram para Joana de Ângeles que escrevesse mais fácil, né, vocês lembram? Ela mandou que a gente estudasse português.
Em vez de escrever mais fácil, vocês estudem português, porque espiritismo também é cultura, diz ela. Ela diz que quer elevar o ser humano que se esforce por adquirir uma capacidade mais elaborada de compreender. Então, ela não facilita para a gente. Então, o que quer dizer que a gente se esforça muito para coisas do ego, que muitas vezes não levam a nada, e pouco para as coisas essenciais. E outra coisa, além disso, né, esse esforço para coisas que não são tão importantes e deixando de lado, às vezes, coisas que são muito importantes para o nosso espírito. E também a facilidade que nós temos de expressar as emoções negativas. Isso é um outro aspecto nosso, do ser humano, que o quanto é mais fácil expressar o negativo do que o positivo, né? Eu me lembro de uma época que a gente trabalhava numa outra casa espírita que não era na Mergues, e tinha um atendimento que era de cabine, era como, eu não sei como é que vocês fazem aí, mas aqui hoje em dia mudou muito, né? Mas naquela época era assim, a pessoa entrava, recebia um passe magnético e depois era feito uma espécie de um atendimento fraterno, assim, conversa e tal. E às vezes o dirigente da cabine sugeria, né, alguma coisa, porque a pessoa chegasse em casa, desse um abraço na sua mãe, no seu pai, no seu esposo, na sua esposa, e muitas pessoas se mostravam extremamente constrangidas. Mas, meu Deus, se eu chegar em casa e dando um abraço no pessoal, eles vão achar que eu tô maluca. E o quanto é difícil, às vezes, a gente expressar a nossa emoção positiva. Eu sei que em cada cultura é diferente, né? A gente tem muito aqui no Brasil essa coisa do toque, de se abraçar e tal, e não é assim em outros lugares. Mas não importa, mesmo que seja uma maneira mais elaborada, mais sofisticada de expressar, vamos dizer assim, é tão mais difícil expressar as emoções positivas, a gente não se trabalha com relação a isso. Então, o que a Joana de Ângeles nos fala é para que a gente possa também trabalhar, exercitar a expressão dessas emoções positivas, porque todos esperamos que o outro se apresente como nós gostaríamos. Quando a gente ama um cão, ou um gato, ou um animal qualquer, nós nunca esperamos que ele seja diferente do que aquela estrutura dele, ou que alcance um nível impossível na sua faixa evolutiva. Mas quando a gente ama outra pessoa no nível de humanidade, a gente sempre quer que o outro se submeta àquilo que a gente gostaria, que adquira valores que ainda não possui, que atinja a nossa expectativa. E, na verdade, nós deveríamos manter a preocupação de oferecer mais do que a gente recebe. E nesses tempos de grandes transformações, nesse momento tão importante pelo qual passa a humanidade, e que a gente está aqui falando, né, de tantos aspectos da psique humana, nós não podemos deixar de falar e de pensar em Jesus, que é o homem integral, que é o nosso modelo, o modelo de ser humano que conseguiu atingir um nível evolutivo aqui nesse mundo maior, uma integração dos seus aspectos psíquicos, um nível de consciência completo, vamos dizer assim. E Jesus é aquele que instaurou o ser psicológico, não um ser fisiológico que se move para se reproduzir, para se alimentar, por essa consciência de sono limitada e material. E conforme ele vai dando esse caminho da subjetividade, da vida interior, ele mostra que existe uma dimensão que é psíquica e que essa dimensão é a mais importante e que nós podemos encontrar Deus dentro de nós, que esse processo não se faz fora, mas se faz dentro, na medida em que a gente olha para dentro de nós. E ele não só fala desse caminho, revela esse caminho, mas ele mostra o caminho, como percorrer. Ele vem e exemplifica com amor, com atitude, como realizar esse caminho. E segundo a Joana fala, num dos livros que eu gosto muito, que é Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, ela fala que Jesus foi o protótipo da felicidade. Ele amava a natureza, as pessoas, os trabalhos simples que ele usava para falar das suas parábolas, né? Não condenava as condições terrenas, mas também não exaltava. Ele ensinava como nós deveríamos utilizá-las, respeitando, gerando alegria com as coisas da terra.
e propunha que a gente pudesse viver as coisas da terra, mas sem pertencer a elas, que nós tivéssemos metas mais elevadas, que deveriam ser conquistadas com o esforço pessoal. E na época de Jesus, que foi uma época tão marcada ainda pelo olho por olho e dente por dente, pela paga do mal com o mal, as expressões de humildade, de misericórdia, eram muito mal entendidas, eram vistas como fraqueza. Até hoje a gente vê que o bom é muito tido como bobo. O corajoso é como se fosse aquele que não leva desaforo para casa, que devolve a agressão na mesma moeda, né? Até hoje esse pensamento prevalece em muitos grupos. E Jesus mostrou de uma maneira muito forte o quanto o poder do amor é maior, a força da mansuetude, a coragem do silêncio. Ele foi capaz de suportar as piores dores, nos mostrando a maneira de lidar com seja lá o que for que possa se apresentar no nosso destino, porque a morte na cruz é uma morte extremamente dolorosa. E as humilhações que ele sofreu foram humilhações muito graves. E ainda assim ele termina a existência orando pelos seus agressores. E a gente vê que passou todo esse tempo, né, 2000 anos, e isso nunca mais foi esquecido. Teve um impacto emocional a vinda de Jesus na Terra que até hoje a gente está tentando entender os seus ensinamentos, né? Então, o Evangelho é um código moral que tem um valor muito grande. A Joana fala que ele ainda vai ser o estatuto que vai reger as nações e os homens, porque é um estatuto seguro, que a espiritualidade, que tem uma visão muito mais ampla, nos oferece. Então, Cristo nos convoca outra vez ao despertamento, ao trabalho de soerguimento pessoal, e não é a primeira vez que a voz dele nos chega. Muitos de nós conheceram Jesus desde as primeiras horas. Tivemos a oportunidade e não soubemos ou não quisemos aproveitar. Alguns de nós estávamos lá jogando pedra na cruz, como a gente costuma dizer aqui, né? Então a gente reencarna, desencarna, sobre angústias e ansiedades ao longo desses 20 séculos. E aí foram séculos aí de vai e vens infelizes, e agora a gente não tem mais tempo para futilidade e para ilusão. Esses são momentos muito importantes da gente realmente se propor a realizações perenes, para que a gente possa se libertar daquelas injunções kármicas infelizes, né? As coisas que a gente foi gerando nas outras encarnações e podermos realmente nos libertar de nós mesmos para poder evoluir. Então, hoje que nós estamos um pouquinho mais conscientes das nossas responsabilidades, não podemos esperar as transformações vindas de fora. A gente precisa fazer esforços para o aprimoramento interior. E iniciemos o trabalho partindo do lar, que deve permanecer com as bases sólidas do amor, do entendimento, da fraternidade, para que nós possamos resistir a tantas coisas difíceis que a gente vê no mundo, né? A gente está no lugar certo, como diz o Espiritismo, no lugar certo, ao lado das pessoas certas, vivendo com aqueles que são os melhores elementos para que nós possamos desenvolver o programa, né, que a gente veio cumprir na Terra. E adversários sempre vai ter, a cada passo, seja de dentro para fora, seja de fora para dentro. Então é importante que nós tenhamos paciência, vigilância, porque nós somente resgatamos aquilo que nós devemos. Nós somente vamos ser atingidos nas fraquezas que nós precisamos fortalecer. E com Jesus, o Espiritismo nos mostra que nós vamos encontrar resistência para superar as dificuldades, para vencer as limitações. Então, vamos nos reguardando da prepotência do eu, da vaidade, porque tem muito sofrimento esperando a nossa ajuda fraternal. E o Espiritismo é o renascimento daquele cristianismo lá na sua pureza primitiva. E aí eu gostaria de encerrar essa primeira parte, né, de fala, para a gente poder fazer então um bate-papo, citando uma colocação do Chico Xavier, que eu acho muito pertinente. Ele diz assim que a psicologia pode ajudar o homem a se conhecer, mas só o evangelho
consegue nos ajudar a nos superar. Muito obrigada. Pessoal, quem tiver pergunta, por favor, levanta a mão. Vamos aproveitar a oportunidade, né? Quem quer ser o primeiro? Pergunta ou comentário, né? Enfim. Se eu seguir essa regra, eu vou para o céu amanhã. Então, acho bacana, como você falou, Michele, da oportunidade de poder ajudar, né? Que a gente está aqui. Me lembra muito uma música que fala: fica sempre um pouco de perfume, a mão que Sim, oferece a rosa, né? Então, a gente tem a oportunidade de poder fazer o bem, de poder ajudar, e mais do que isso, a gente acha, às vezes, que está ajudando, e a gente está muito mais do que isso sendo ajudado, né? Sendo um instrumento, né? Assim como falam, a maneira que a gente acolhe alguém, que a gente recebe alguém, dá uma palavra amiga, um abraço, como você comentou, aquela energia flui através de nós, né? Então, eu queria que você comentasse, às vezes, um pouquinho mais sobre essa questão de ser instrumento e da gente poder ter a oportunidade de poder ajudar através da caridade. é linda essa expressão, né, de ficar com o perfume fica na gente e a gente observa que é bem isso mesmo. Vai dar um passe numa pessoa. Por mais que a gente faça todo aquele preparo e tal, ela aplica o passe, aquela energia que flui, ela fica pra gente também. Então é um presente, é uma coisa, né? As pessoas perguntam assim, né? Tá, mas então quer dizer que a gente está fazendo caridade de uma maneira egoísta, porque eu tô indo lá fazer a caridade pro outro, mas pro meu bem. Tudo bem que seja, a gente começa por algum lugar, nós somos seres ainda muito egoístas, né? Não é assim no sentido masoquista de querer ficar vendo defeito em todos nós, mas é que nós somos ainda muito primitivos, não é à toa que a gente está no mundo de provas e expiações, né? Então a gente tem muita coisa a ser melhorada e o importante é estar fazendo, estar movimentando, fazendo a caridade de algum jeito, mesmo que seja com esse sentimento um tanto egoísta assim, de eu quero perfume para mim, por isso que eu tô lá ajudando, né? E vocês sabem que isso é tão intenso. Eu tô aqui tentando lembrar qual é a referência, se foi Joana ou se foi Manuel Filomeno de Miranda. Foi um desses dois espíritos em alguns livros que eu li por aí que eles dizem assim, ó, que a prática da caridade, ela é tão profunda que ela consegue operar certas transformações a nível de perispírito na gente. Então, né, tem muita coisa assim que a gente vem na Terra para drenar, né, por erros do passado e tal, a gente vem para drenar e não necessariamente precisa ser pelo sofrimento, precisa ser adoecendo, pagando e tal e tal. Claro, os desafios existenciais, eles aparecem no nosso caminho, né? Mas o que que a gente observa e o que que os espíritos falam muito? Que quanto mais a gente estiver fazendo a caridade de alguma maneira, é como se a gente fosse fazendo essa troca, né? Através da prática do bem, a gente vai resgatando os débitos do passado e, inclusive, minimizando os sofrimentos que a gente passa. Então, realmente, tem um mecanismo da caridade aí que tem uma profundidade que a gente desconhece. Quando eu li isso, assim, puxa, mas opera a transformação a nível de perispírito. Claro, né? Porque vocês veem, quando a gente está fazendo a caridade, mesmo de um jeito que seja egoísta, a gente está desenvolvendo essas potencialidades emocionais. Tu acaba desenvolvendo a empatia quando tu vai estender a tua mão para alguém que está num desespero maior que o teu. E isso vai sendo trabalhado dentro de nós. E a partir dessa mudança interna, a gente vai modificando, inclusive, o nosso destino. Então, realmente, assim, que legal que o Espiritismo traz essas oportunidades para nós. Porque a gente vive num mundo ainda bastante materialista, né? Fico pensando assim, nossa, que bênção a gente ter cruzado esse caminho assim e poder entender essas preciosidades, porque a gente vai construindo um amanhã melhor para nós e para todos que estão à volta. Então, acho muito, muito interessante, assim, e muito oportuna. Sempre a gente vai estar retomando esses alguns tópicos, né, como o da caridade, questão da caridade, do desenvolvimento do amor. Isso é uma questão que o Espiritismo bate muito, assim, porque é a mensagem do Cristo que a gente está buscando realmente vivenciar hoje em dia. E claro que nem disse o colega lá do fundão, né? Ah, mas eu vou para o céu amanhã se eu conseguir fazer isso.
Olha, com certeza. Então a gente vai fazendo devagarinho, né? Alguns vão demorar um pouquinho mais, tipo eu, assim, alguns vão ser mais rapidinhos, tipo ele, mas um dia a gente chega. O importante é estar fazendo esse movimento, né? E não parar, porque voltar para trás a gente não volta, né? Mas a gente consegue estacionar um pouquinho, e perder tempo. Então é isso que a gente quer evitar. Como disse Jesus, o amor apagará a multidão de pecados. Se não é Exatamente. o amor, é através da dor. É, Então vamos lá. Pega essas exato. manas e tem a mão na charrua. Exatamente, o amor, então, apagando a multidão de pecados. Olha que interessante. Claro, né? Não adianta fazer a caridade e seguir cometendo os mesmos erros, porque também tem muito malandro que faz isso, né? Ah, continua fazendo um monte de coisa errada e fazendo caridade. Bom, ainda assim é melhor que esteja fazendo a caridade também. Mas o importante também é a gente poder observar a nossa prática diária, assim, o que está favorecendo o nosso crescimento e o que não está favorecendo. E aí, a partir disso, também fazer escolhas mais saudáveis, né? Essa parte de se conhecer também, né? Que você falou, Michele. De Exato. repente, se a gente não se coloca para fora e para o mundo, acho que é essa a principal razão da gente estar passando por essa vida aqui, né? E se a gente não se coloca em algumas situações, se coloca para o mundo, a gente vai acabar não tendo a oportunidade de se conhecer, de conhecer as nossas dificuldades, as coisas que a gente tem que melhorar. Você comentou de que alguém pode ver aquela pessoa que está fazendo a caridade ou querendo ajudar, às vezes com alguma outra intenção, às vezes para ficar com um pouco do perfume, né? Mas aquilo que você falou, se às vezes aquilo te tocou, te incomodou tanto que aquela pessoa está fazendo, de repente é algo que a pessoa consegue sentir que tem algo ali que ela precisa trabalhar em si mesmo, se Sim. com aquela visão, né? Fala mais um pouquinho para a gente sobre essa questão daquilo que te incomoda e desses recursos que a gente pode ter para trabalhar isso. Existe um mecanismo que a gente estuda na psicologia que se chama projeção, que é um modo da gente enxergar. A natureza é muito sábia. A projeção é um modo da gente enxergar elementos que estão dentro da gente e que a gente tem dificuldade de enxergar. Então, por exemplo, assim, vamos dizer que tem um aspecto, de muito orgulho dentro de mim e que eu tenha dificuldade de enxergar. Ok, eu não enxergo o que tem em mim, mas sempre que passar um sujeito orgulhoso, eu vou enxergar nele. Por alguma razão, aquilo chama atenção. Mas vocês entendem? Não é assim o fato de eu discordar porque discordar a gente sempre vai discordar de coisas. Tem coisas que a gente vai gostar mais, coisas que a gente vai gostar menos. Eu gosto de pegar uns exemplos meio bobos assim, porque fica fácil da gente visualizar a coisa, né? Por exemplo, assim, ah, passa a fulana com cabelo verde. Aí eu posso achar aquele cabelo verde bonito, posso achar feio, tá, não importa. Né? São opiniões que cada um vai ter. Ah, eu pintaria o meu de verde. Não, não pintaria e tal e tal. Mas tem criaturas que vão olhar aquele cabelo verde e vão ficar profundamente incomodadas. Vão ficar assim, nossa, chocadas, ou vão ficar falando mal da criatura. Aí é que vê, quando tem essa reação emocional mais intensa. O que que daria para a gente inferir a respeito, por exemplo? Nossa, tem uma rebelde lá dentro dela, louca para se manifestar e pintar o cabelo de colorido, não tem coragem. E aí, quando vê a outra, se irrita, fala mal e tal, porque no fundo adoraria. Gente, na homofobia, isso é tão evidente. Vocês precisam ver assim, quando a gente olha com esse olhar clínico, assim, né? Não quer dizer que todo mundo tenha que ser gay. Vai ter uns que vão ser gay, tem outros que vão ser hétero, e tudo bem, né? A gente tem uma neurodiversidade, cada ser humano do seu jeito, todas as cores, a gente vê saúde em tudo isso. Mas tem criaturas que têm uma homofobia terrível. E que qualquer coisa que tenha a ver, né, dois homens se abraçando, um casal de mulheres, sei lá, que aquilo incomoda. O que que a gente pode inferir também? Nossa, existem alguma fantasia de cunho homossexual que a pessoa não está conseguindo lidar. Ah, quer dizer que o cara é gay e não sabe, que nem dizer que é gay enrustido, é gay e não sabe. Não quer dizer que seja homossexual, mas vocês não tenham dúvida que existe um elemento de fantasia homossexual no inconsciente daquela pessoa que faz com que ela tenha esse incômodo tão grande. Porque senão ela só poderia dizer assim: ah, é diferente de mim porque eu sou hétero, sei lá, né?
mas não, a pessoa se incomoda. Então, isso são mecanismos de projeção. É um mecanismo de defesa assim mais primitivo, né, que a gente se incomoda com o que está vendo no outro e não se dá conta que tem dentro de nós. Então, o primeiro caminho para isso é detectar essas emoções mais intensas. Não quer dizer, por exemplo, a gente assistir na televisão uma notícia de um crime hediondo, por exemplo, e ficar passivo complacente com relação àquilo. Não é isso. Claro que quando a gente vê uma notícia dessas, a gente vai se sensibilizar, a gente vai se incomodar, a gente vai dizer, mas meu Deus, que troço horroroso. Até porque há alguns séculos atrás quem estava fazendo isso era nós, né? Então, assim, há pouco tempo atrás estava nós lá na arena, no Coliseu, almoçando, assistindo os leões devorarem os escravos. E hoje em dia a gente olha e se choca muito, porque lá atrás a gente tinha a mão também metida nessa história. Então hoje a gente quer ver o cara na cadeira elétrica, né? Então o que que acontece? Mas claro que de uma certa maneira, todos nós, se a gente tem um pouco de empatia pelo ser humano, a gente vai ver aquilo, vai se sensibilizar, vai dizer, mas meu Deus, que coisa horrível, como é que algum ser humano consegue fazer isso? Isso é natural, né? Não é uma projeção. Mas quando tu tem aquele ódio, aquela coisa, pena de morte, tem que matar. Vocês devem ver, muita gente escuta, é só conversar com o ser humano, a gente vê isso muito claramente. Então, inicialmente, detectando essas emoções mais intensas, e aí pensando, opa, eu reagi meio forte demais. Então, quer dizer que tem coisa minha aí, ok, vou ficar pensando nisso. E aí começa a pensar, começa a dialogar com isso daí, né? Começa a se perguntar, tá, mas por que tanto ódio? Eu posso discordar, mas eu não preciso odiar aquela pessoa porque ela é diferente de mim. Aqui no Brasil, nas últimas eleições, meu pai do céu, vocês devem ter acompanhado, porque todo mundo deve ter parente aqui. O que foi? Famílias se dividiram por causa do Bolsonaro e do Lula. Uma coisa assim de outro mundo, né? As pessoas não conseguem conviver tendo posicionamentos políticos diferentes, tá? Uma coisa impressionante, assim. Então, e digo isso assim, sem tomar partido nenhum. Não tô querendo dizer que um tá certo ou outro tá errado, tá? Claro, cada um de nós vai ter as suas convicções político-religiosas e tal, não importa. Mas a questão de poder respeitar aquilo que é diferente, a opinião diferente da nossa. A gente pode, por exemplo, odiar o fascismo, mas a gente não precisa odiar o fascista. A gente pode odiar o fascismo, mas a gente pode entender que o fascista é uma pessoa que tem um pensamento que está perturbado, sabe? Então, ter essa visão nos ajuda a trabalhar esses elementos dentro da gente. É a primeira ferramenta, por isso a autoobservação antes de sair reagindo. Por isso que o Divaldo Franco fala tanto de agir e não reagir, porque o agir é tu agir assim, tendo feito uma reflexão, não no automático, não simplesmente tratando mal, né? Então, esse é o caminho, assim, que o Espiritismo, que a Joana de Ângeles, acho que faz essa união da psicologia, né, com o Espiritismo, nos ajuda a pensar e a entender para a gente realmente conseguir operar a reforma íntima dentro de nós. Que é essa, a proposta do Espiritismo, né, de uma mudança realmente num nível social, que possa se refletir numa mudança no nosso modo de conviver uns com os outros. A Joana também fala que a gente vê nos outros o que sobra na gente. Ah, sim, Exatamente, é só a frase da Joana. E, exatamente. e Jesus falou, não são os sãos que precisam de médico, são os enfermos. Esse povo que está fazendo essa barbaridade toda hora é doente, É, precisando de atenção, de colo, de amor. Está doente, está doente. é verdade, É, é verdade. Então, são todas essas oportunidades que a gente tem para poder, de repente, se conhecer. A gente está aqui de passagem e a gente tem essas, vamos dizer assim, como provas na escola, né? Se a gente não tiver esses desafios, essas coisas que nos incomodam, talvez a gente nunca vai notar que algo lá atrás, vidas atrás, que fizemos e que aí essas situações da vida trazem do inconsciente para a gente ver que, opa, aí tem algo aí, talvez lá atrás, ou algo que me incomodou. Então são as oportunidades que a gente tem, né, na reencarnação de passar. Se às vezes não É, resolve nessa, vai acabar ficando para uma outra, mas são as é, oportunidades que a gente tem, né? Ah, é. pessoal, mais alguém? Opa!
Eu queria, na verdade, compartilhar uma historinha que eu gosto a respeito dessa parte do autoconhecimento, né? Para ilustrar, mais ou menos seguindo no exemplo, por exemplo, do cabelo verde. A historinha fala que tinha uma pessoa na frente de casa, no jardim, no front yard, procurando alguma coisa. E o vizinho veio e falou assim: Nossa, você perdeu alguma coisa? Quer ajuda? E ele falou: perdi minha chave, não estou achando. Vou te ajudar a procurar. Foi mais ou menos por aqui que você perdeu? Ele falou: Não, eu perdi lá dentro de casa. Ué, mas por que você está procurando aqui? E aí ele falou: Não, porque lá dentro é muito escuro. E eu acho que é isso que a gente acaba fazendo. Essas são oportunidades que a gente tem de olhar para dentro. Quando a gente vê a mulher do cabelo verde, a gente fala: Que horror! Só que a gente prefere projetar lá fora que está no outro, né? Em vez de ir lá dentro e ver por que isso está me incomodando. Porque é bem escuro lá dentro. Então, eu acho que ilustra de uma maneira. Não. Perfeito, exatamente. Para poder encerrar aqui, só queria lembrar que às segundas-feiras a gente tem um estudo da Joana de Ângeles, que é super legal. Desde que eu comecei a frequentar a casa aqui, me deram a oportunidade de entrar no link. Muitas vezes eu estou trabalhando, não consigo ficar interagindo, mas estou sempre ali escutando. Então, é super 6 horas da bacana. tarde, às segundas-feiras. Isso, às 6 horas da tarde. Então, procure qualquer um dos Ele lá no trabalhadores, Brasil. Né? ou para pegar o link. Tem o Paulo, que se disponibiliza, assim como a Michelle se disponibilizou hoje, está com a gente, está toda segunda-feira, bate-papo para essa conversa. Então, a gente tem a oportunidade de olhar um pouquinho para dentro e tentar conhecer um pouquinho da gente mesmo, para a gente poder se melhorar. E não esqueça de aprender o português. É isso aí. Vamos ler, Joana. Aprender o português. Michele, também você falou do perispírito. Eu li uma história uma vez, muito interessante, que tinha um padre, ele era uma pessoa ótima, fazendo tanto trabalho lindo. E ele, como é que se diz? No plano dele, no plano reencarnatório dele, ele iria perder um braço. Mas ele ajudou, ele fez tantas coisas lindas, que ele foi recuperando no perispírito. E ele fazendo muito isso, ele era lá em Minas Gerais. Essa história que eu li no livro Espírito. E ele, uma vez, perdeu um dedo. Aí todo mundo falou: Meu Deus, isso é tão bom, ajudando tanta gente, fazia tantos cobertores. E aí, mas ele perdeu um dedo. E aí, depois ele recuperou o braço inteiro, só perdeu um dedo. Aí eu contei isso uma vez fazendo uma palestra aqui, aí alguém me perguntou: e o Lula? Se o Lula eu não sei. Você falou de Lula, e eu não sou Lula, não sei, só sei a história desse padre. Mas é impressionante o quanto realmente, assim, né, não só por mérito nosso, mas a espiritualidade faz um movimento tão grande para atenuar o impacto das provas que a gente tem que sofrer. Então é bem isso, assim, quando a gente perde um dedo, muitas vezes era para ser o braço inteiro. E aí, em parte por mérito daquele que tá ali, claro, né? Mas muitas vezes porque dentro do possível a espiritualidade está lá impedindo que a coisa difícil aconteça e tal e tal, né? Então, junta tudo isso, assim. Então, claro, o caso do Lula eu não sei, mas geralmente quando é um dedo era para ser mais e foi só o dedo, né? Por isso que a gente tem que pensar diante das provas, assim, puxa, não, tudo bem, estou passando por isso, podia ser pior, vamos em frente e buscar forças para seguir, lembrando que o que a gente está colhendo hoje é de um plantio que foi feito em algum lugar no tempo, nessa encarnação ou em outra, né? Então a gente tem que se concentrar agora no plantio, sabendo que a gente vai colher daqui a um tempo e tendo a paciência de esperar. Eu falo muito isso em palestras sobre a depressão, porque as pessoas ficam muito desesperançadas, né? Ah, para superar a depressão e tal. Tem que concentrar no plantio agora e ter paciência de esperar, Ninguém sabe? paga o que Então, não deve, né? é. Pessoal, alguém aqui já teve alguma vez oportunidade de se voluntariar, de ir ajudar em qualquer local? Isso é uma das formas da gente poder se conhecer também. A gente valorizar o que a gente tem a cada dia, a cada despertar, né? Eu não sei se alguém já teve essa oportunidade. A casa dá essa oportunidade a muita gente. A gente faz um trabalho muito bonito no México com as pessoas lá.
A Ana já foi lá várias vezes, né, Sim, Ana? tem muitos trabalhos aqui Então, na casa também. então Tem tem, trabalhos, você pode fazer até de casa, muitas formas de ajudar a própria casa. então assim, isso que eu gostaria que vocês colocassem, às vezes, para pensar, né? Às vezes a gente não consegue, de alguma forma, colaborar, ir lá nas visitas do México por alguma situação que não consegue ir e voltar. Tem outras formas de poder ajudar, Muitas outras formas. tem várias formas. Então, procurem alguns trabalhadores da casa. A Ana está sempre a par de tudo que acontece, tudo que está Buscando gente, né? precisando, sempre buscando voluntários. A gente pode ajudar de várias formas. Às vezes é sendo aquele instrumento, né? A mão que oferece a rosa. Às vezes, como essa campanha do material escolar para as pessoas, para as crianças lá no México, às vezes a gente pode e mostrar o trabalho que é feito para alguém que às vezes quer colaborar, né? Aí entre em contato, se vocês quiserem, hoje eu vou estar ali na livraria para poder ajudar a Ana, pegando o contato de vocês, e-mail, telefone, porque às vezes vocês querem passar para alguém o que a gente faz, às vezes a pessoa quer só receber um e-mail de, da colaboração do que foi feito. Então, assim, entre em contato com a gente, tem várias formas de poder ajudar, né? Oportunidades não faltam. Bom, nessa campanha mesmo, eu quero ajuda. Semana que vem eu vou montar um grupo. A gente vem aqui já começar a montar os kits. Eu quero ajuda para ir comigo. A Léa vai comigo hoje não, Marta. A gente já vai comprar os cadernos, entendeu? Quando a pessoa tem ajuda para todo. Ah, terça-feira à noite, tem uma quarta-feira, tem de dia, tem de noite, né? Tem horário para todo mundo. A gente faz uma equipe. Ninguém vem aqui sozinho, ninguém pega tudo sozinho. Então, a gente é uma equipe, todo mundo se ajuda para ajudar também sempre a nós mesmos. A gente está ajudando a nós mesmos. Sempre Eu, fica um pouco de perfume. Michele, pode fazer suas considerações finais e já você pode fazer oração para a gente? claro, claro, eu só ia dizer que eu estava super curiosa para saber qual era o destino, que eu vi vocês comentando no início, né? Juntando material e tal. Eu tava louca para perguntar para onde é que vai? É pro México, que México, legal. não falei, desculpa, Família é uma super comunidade que a forte. gente ajuda no México, já há mais de 25 Que anos legal. da comunidade. Então, são crianças que não têm nenhum lápis para ir para a escola, então todo ano a gente leva 200 kits para eles, né? Esse ano, se Deus quiser, a gente conseguir mais, vamos conseguir. As mochilas, backpacks, tudo a gente vai conseguir esse ano, se Deus quiser. Que legal. Sim. Então, fazendo um fechamento assim disso que a gente está conversando, né? Eu estava estudando a Joana no livro Conflitos Existenciais. Tem uma parte onde ela fala muito sobre o vazio existencial. Eu dei uma aula sobre isso esses tempos, então tô com o assunto meio na mente, assim, porque é muito interessante a maneira como ela aborda, porque a gente está num tempo onde é muito marcante a sensação do vazio existencial, especialmente porque a gente busca tanto as coisas materiais e faz uma corrida em prol das questões materiais, e o tempo é tão rápido, quando vê a vida está passando, e o ser humano fica meio se sentindo sem sentido, sem significado para sua existência, né? E ela diz que é possível recuperar isso através justamente desse contato com o aspecto da espiritualidade em nós. Independente da religião da pessoa, né? Claro, a gente fala do espiritismo porque nós somos espíritas, mas que seja através da religião que for, mas esse aspecto de cunho espiritual, que a gente possa ter esse contato com isso dentro de nós. Então, isso ajuda, inclusive, a superar o sentimento de vazio existencial. Então, só para fazer esse fechamento, né? Vamos então fazer uma oração para a gente encaminhar o encerramento do nosso estudo. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela coragem de enfrentar as dificuldades criadas por nós mesmos, pelas provas que nos aperfeiçoam o raciocínio e nos abrandam o coração, pela fé na imortalidade, pelo privilégio de servir, pelo dom de saber que somos responsáveis pelas próprias ações, pelos recursos nutrientes e curativos que trazemos em nós próprios, por tudo isso e por todos os demais tesouros de esperança, de amor, de alegria e de paz com que nos enriqueces a existência. Sê bendito, Senhor, hoje e para sempre. E nós agradecemos a equipe espiritual da casa que nos envolve, que nos protege, e pedimos a permissão para encerrar esse momento de estudo, de reflexão da tarde de hoje. Que assim seja.